Nigel Farage tenta recuperar lugar no Parlamento Britânico. O favorito para a eleição em Clacton tem como principal adversário o conde do caixote do lixo. Ataque russo a comboio de passageiros na região de Odessa faz 2 mortos. Zelensky acusa Moscovo de visar civis de forma deliberada. Eclipse solar total mergulha partes da Europa na escuridão, desde a remota região ártica do norte da Rússia até à Península Ibérica. Donald Trump considera o bloqueio naval dos Estados Unidos um muro de aço e diz manter o controlo do Estreito de Hormuz. As urnas abriram esta quinta-feira de manhã em Essex, no sudeste de Inglaterra, com os eleitores a votarem para decidir o futuro de Nigel Farage como deputado pela cidade costeira de Clacton. As mesas de voto abriram às 7 da manhã e encerram às 22, altura em que deverá ser iniciada a contagem dos votos. Os primeiros resultados serão divulgados durante a madrugada de sexta-feira. Um número recorde de 34 candidatos concorre a esta eleição suplementar, convocada após o líder do partido de extrema-direita Reform UK se ter demitido do cargo de deputado em julho, devido ao escrutínio sobre as suas finanças e donativos ao partido. Espera-se que Farage mantenha o lugar no leste de Essex, que votou esmagadoramente a favor do Brexit no referendo de 2016. O seu principal rival é o Count Beanface, um autoproclamado conde guerreiro espacial intergaláctico que usa um caixote do lixo cinzento na cabeça, uma capa e uma armadura prateada. De acordo com uma sondagem, Beanface, que tem captado a atenção dos meios de comunicação a nível mundial, poderá vir a conquistar 1/5 dos votos. Estão registadas cerca de 80 mil pessoas para votar nesta eleição, mas os analistas esperam que a afluência às urnas seja inferior ao habitual, dada a ausência de candidatos tradicionais do Partido Trabalhista e dos Conservadores. Um ataque russo com drones contra um comboio de passageiros na região de Odessa, na Ucrânia, fez 2 mortos. As vítimas são membros da tripulação, um maquinista e um assistente. Nenhum dos passageiros ficou ferido. Numa publicação na rede social X, o presidente da Ucrânia informou que centenas de pessoas se encontravam a bordo. Volodymyr Zelensky acusou a Rússia de ter feito esta investida por saber que o veículo transportava apenas civis. Não é a primeira vez que as forças de Moscovo visam um comboio de passageiros. Segundo um relatório recente das Nações Unidas, pelo menos 437 civis foram mortos na Ucrânia em julho. Um máximo histórico que corresponde ao balanço mensal mais mortífero desde maio de 2022. É um aumento de 30% face a junho e de 70% em comparação com julho de 2025. A Ucrânia tem respondido com ataques às infraestruturas militares e petrolíferas da Rússia. O mais recente foi a uma importante refinaria no Bascortostão, mais de 1000 quilómetros a leste de Moscovo. Nas proximidades, os drones ucranianos carregaram também sobre um armazém da Wildberries, o maior operador russo de comércio eletrónico. Grande parte da Europa Ocidental está de novo debaixo de uma onda de calor. França e Reino Unido são dos países mais afetados. 80 dos 101 departamentos franceses encontram-se em alerta laranja devido às temperaturas máximas que oscilam entre os 38 e os 40 graus. Mais de 40 mil pessoas no país já enfrentam cortes de água. Para as autoridades, a reposição deste bem essencial é agora a grande prioridade. O governo diz que a canícula poderá custar aos cofres do Estado até 15 mil milhões de euros. Do outro lado do Canal da Mancha, os meteorologistas prevêem que as temperaturas possam chegar aos 38 graus no centro e sudeste de Inglaterra, um valor muito próximo do recorde de agosto estabelecido em 2003. Segundo a associação que representa os enfermeiros, há profissionais que desmaiaram por causa da exaustão causada pelo calor em hospitais sem ventilação adequada. A maior parte do território britânico está em situação de seca, o que aumenta a pressão sobre os abastecimentos de água. Nas últimas 24 horas em Inglaterra, houve mais de 20 incêndios que afetaram uma área total de cerca de 29 km². Estão entre quem mais sofre com as vagas de calor. No verão passado, uma guia de turismo de 56 anos morreu quando conduzia uma visita ao Coliseu de Roma. Num dia de trabalho, estes profissionais podem ficar 8 horas num sítio arqueológico sem sombra ou acompanhar visitantes por uma cidade muitas vezes sob temperaturas escaldantes.
Os guias alertam que estão na linha da frente da canícula e que sofrem as consequências. Cet après-midi, je vous en parle même pas. On a été à Pérouges, qui est une petite ville médiévale là, qui est au nord-est de Lyon, et il fait plus de 40 degrés au soleil, enfin, c'est assez compliqué. Os guias independentes podem pedir aos clientes que cancelem ou adiem a visita devido ao calor, mas os que trabalham para intermediários nem sempre têm essa opção, porque há visitas reservadas com muita antecedência. La plupart du temps, on travaille pour une agence, un tour opérateur, un croisiériste, enfin, ça peut être très varié, comme je disais avant. Et là, c'est eux qui choisissent, très clairement, et la plupart du temps, c'est pas annulé. Mais ça arrive. Em vez do cancelamento, há guias que pedem aos empregadores para que transformem um passeio de bicicleta num passeio de autocarro. Outros propõem trocar uma caminhada por uma visita a um museu com ar-condicionado. Segundo os guias, estas alterações também são do interesse dos visitantes que têm mais de 60 anos e alguns deles não aguentam o calor. A Federação Europeia deste setor considera que os horários de funcionamento dos locais devem ser prolongados para que haja visitas em horas mais frescas do dia. In Greece, a lot of museums and open-air sites open very early in the morning, and they remain open until 8, 9 o'clock in the evening. So people can visit at times which are more comfortable rather than in the midday sun. Outra das reivindicações é a construção de coberturas para que os grupos possam esperar à sombra enquanto fazem fila para entrar ou quando param para ouvir explicações. Há ainda quem sugira a distribuição de garrafas de água, mais bebedouros públicos e mais nebulizadores para refrescar os visitantes. As ondas de calor devem tornar-se mais intensas e frequentes, mas o público pode optar por uma visita em maio ou setembro em vez de no pico do verão. Um fenómeno a não perder. Milhões de pessoas mobilizaram-se por toda a Europa com óculos especiais na quarta-feira para encontrar o melhor sítio para observar o eclipse solar mais importante na Europa desde 1999. O Sol, a Lua e a Terra alinharam-se mergulhando partes de Portugal, Espanha, Islândia e Groenlândia na escuridão. Ha sido mi primera, no sé si mi última vez, pero una experiencia sobrecogedora. Creo que es la palabra, único. Bueno, ha sido espectacular. Es la primera vez que veo un eclipse total. Había visto uno del 99% y de verdad que no tiene absolutamente nada que ver. Merece la pena al 100%. Previa-se que a totalidade, quando a Lua encobre completamente a luz do Sol, durasse menos de 2 minutos e meio, atingindo assim a sua duração máxima ao largo da costa ocidental da Islândia. E noutras partes da Europa, os espectadores puderam apreciar um eclipse solar parcial. El primero de los fenómenos del conocido como trío de eclipses se está desvaneciendo ahora mismo a mis espaldas en el horizonte, pero los españoles tendrán otras dos oportunidades de contemplar fenómenos similares. Primero, el 2 de agosto de 2027, un eclipse solar total como el que acabamos de comprobar, y otro el 26 de enero de 2028, pero en esta ocasión solar anular. Javier Iñiguez desde la Fortaleza Califal de Gormaz en Soria para Euronews. Donald Trump afirma que Washington controla atualmente o Estreito de Hormuz e que isso será algo a manter. E isto apesar do tráfego nesta via navegável ter caído para o nível mais baixo da última semana. Numa publicação nas redes sociais, Donald Trump elogiou na quarta-feira o bloqueio naval norte-americano, descrevendo-o como um muro de aço. Afirmação proferida numa altura em que os esforços diplomáticos para pôr fim ao conflito e reabrir totalmente o estreito continuam num impasse. No entanto, o Irão rejeitou novamente as mais recentes declarações de Trump. Também nas redes sociais, a autoridade do Estreito do Golfo Pérsico do Irão garantiu que a via navegável continuava bloqueada e que não seria reaberta até que as condições impostas por Teherão fossem aceites. Na terça-feira, apenas 13 navios atravessaram o estreito, cerca de 90% menos do que a média diária antes do início da guerra entre os Estados Unidos e o Irão.
Debaixo de uma onda de calor e no meio de uma crise energética, o maior evento de música da Hungria, o Festival Sziget, já deu início às atividades. Embora muitos tenham apelado ao cancelamento do evento como parte dos esforços para reduzir o consumo de energia. Mas o fundador do festival deixou a garantia de que existem geradores em quantidade suficiente para assegurar o abastecimento elétrico e de água. Por sua vez, há muitos que aproveitam o baixo nível do rio Danúbio para se refrescarem no que parece agora uma autêntica praia. The normal level of water is almost up to here, and now it's like almost 20 meters away. That shows like the impact of the drought, and it's not even like the end of summer. Os organizadores também se prepararam para temperaturas que podem atingir os 40 graus Celsius. E foram instalados pontos de água potável e sistemas de nebulização em muitas zonas. Já o autarca de Budapeste reconheceu que as últimas semanas demonstraram que o festival precisa de estar pronto para o aquecimento global. Készülünk a jövőre is, úgyhogy elhatároztuk, hogy megoldjuk a hajógyári sziget öntözését. Az idei fesztiválon ez már nem segít, de a következő remélem, hogy igen, és fúrunk utakat és kiépítjük az öntözőrendszert, úgyhogy ez sokkal zöldebb szigetünk lesz. Ainda assim, as previsões apontam para que as temperaturas possam descer abaixo dos 20 graus Celsius em alguns períodos desta semana.